Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando esse momento para dar uma guinada nos estudos, tá bom? E como foi combinado, como foi o planejamento, nós vamos agora dar início à correção dos exercícios que foram passados para vocês, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. No primeiro momento foi pedido que vocês fizessem a leitura de um texto, né, que fala sobre a população do Brasil. Tá? Então vocês teriam que pegar esse texto que foi passado para vocês e dar uma leitura para vocês entenderem como é que funcionaria o sistema dos exercícios que foram passados. Tá bom? Na questão número 1, a questão ela faz o seguinte, pedindo um levantamento dos estados mais populosos e os estados menos populosos do Brasil. Tá bom? E aí nós fizemos aqui um levantamento dos estados mais populosos. Né? Em primeiro lugar, nós temos o estado de São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará, Pará e Maranhão. Tá? Então nós temos o estado com maior população, é o estado de São Paulo, né? Então nós colocamos aqui os 10 estados mais populosos do Brasil, tá bom? E nós colocamos também os menos populosos, né? E nós temos aqui os menos populosos que são Mato Grosso, Piauí, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. Tá? Então nós temos aqui os países mais populosos, os estados mais populosos do Brasil e os menos populosos. Tá? Nós estamos aqui entre os menos populosos, tá? Porque nós somos também uma região administrativa, então né, nós temos esse destaque aí, tá bom? Então, questão número 2. Foi solicitado a vocês que vocês pesquisassem e separassem a população do Brasil de acordo com cada região. Tá? E aí eu pedi um mapa, né? Aqui nós separamos de acordo com o IBGE, tá? O censo desse ano vai ser feito. De acordo com o IBGE, nós temos aqui população do Brasil, não é isso? De 2000, e nós temos aqui dividido por regiões. Tá? Região Norte, região Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e região Sul. Então, para cada região aqui, tem-se a observação dos estados mais populosos, né, com muita gente, acima de 10 milhões, os estados mais ou menos populosos ou com menos gente, os estados menos populosos ou com pouca gente, o Distrito Federal, e aí também tem os rios aqui navegáveis para a gente conseguir entender mais ou menos essa organização. Tá? E nesse gráfico aqui do lado eu coloquei a população por região. Tá? Então, região Centro-Oeste, região Nordeste, Sudeste, região Sul e região Norte. Observe que a região com maior número de população é a região Norte, tá? E com menor número é a região Sudeste. Então é bom nós observarmos isso aqui que nós precisamos saber desses dados aqui. Tá? Lembrando que o censo foi feito em 2000, algumas coisas já podem ter mudado com relação ao censo de 2010 e o de 2020 que ainda vai acontecer. Questão número 3, foi pedido que para cada tipo de população, né, destacasse a quantidade de homens, mulheres, crianças e idosos. Aqui nós fizemos um apanhado geral. Tá? Aqui nós temos o seguinte, a quantidade de mulheres, de homens, perdão, a quantidade de mulheres, de crianças e de idosos do Brasil. Tá? Aqui nós estamos falando questão de Brasil. Tá? Então no Brasil nós temos, de acordo com o censo de 2010, 98.419.000 homens, 104.772 mulheres, 56 milhões,6 milhões de crianças e 28 milhões de idosos. Tá? Então nós observamos ali que as mulheres estão ainda sendo, claro, em maior número do que os homens. Questão 4. Pedi que vocês pesquisassem e anotassem a porcentagem de pardos, negros, brancos, indígenas e amarelos no Brasil. Tá? Por quê? Nós estamos em sala de aula e nós vimos que a população brasileira é uma população de miscigenação.
não é isso? Nós temos vários tipos de raças, de etnias na população brasileira. Então a nossa população é a população que mais tem pessoas de várias etnias do mundo. Então, por exemplo, nós temos brancos, pardos, negros, amarelos e indígenas. Tá? Lembrando que nós iniciamos a formação da população brasileira com os portugueses ou os europeus, com os escravos vindos da Índia, da África, perdão, e com os indígenas que já estavam aqui no nosso país. Tá? E aí, a partir dessa mistura de cores, né, nós formamos aqui os pardos e os amarelos, né? Europeus, brancos, negros, escravos, indígenas, né, que já estavam aqui, tá bom? Então nós temos aqui os brancos que vieram da Europa, junto com eles, junto com eles, né, vamos colocar aqui para entender. Os brancos trouxeram os negros, certo? De acordo com o que nós estudamos, e os indígenas já eram nossos, já estavam aqui. A partir da miscigenação, né, dessas raças, nós formamos o povo do Brasil. Tá? Então nós temos aqui uma miscigenação muito grande e a nossa população é formada por esses tipos aqui de raças e etnias. Então a questão 4 era isso, era pegar a porcentagem de cada tipo de raça e etnia e colocar aqui para nós observarmos. Questão número 5, nós pedimos alguns conceitos de coisas que nós, né, de algo que nós já trabalhamos em sala de aula. Tá? Então nós já tínhamos trabalhado em sala e eu pedi que vocês conceituassem me desse o significado desses conceitos. Então nós temos a taxa de natalidade, que ela se refere à quantidade de nascidos, não é isso? Então nós temos aqui, taxa de natalidade é a quantidade de nascidos, taxa de mortalidade, quantidade de mortos, taxa de fecundidade é a quantidade de filhos, tá? Por mulheres, ou por famílias, né? Lembrando que em 1960, mais ou menos aí, nós tínhamos em média, tá? Só para nós conseguirmos entender a mudança, 6 filhos por família, né? Por casal aí, tá? Hoje, nós temos em média 2,3 filhos por casal. Então, assim, diminuiu bastante, né? De 6 passou-se para 2,3. E nós temos vários fatores que influenciam nessa taxa de fecundidade, né? Então nós trabalhamos em sala de aula. As mulheres hoje elas querem primeiro trabalhar, ter uma vida profissional, ter uma vida econômica estabilizada para depois casar e ter filhos, ou para depois ter filhos, tá? Nós temos o crescimento vegetativo, ou seja, é a soma ou resultado da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, né? Pega a quantidade de pessoas que nascem, subtrai pela quantidade de pessoas que morrem, e aí nós temos o crescimento vegetativo da população. E nós temos também a expectativa de vida, ou seja, o número de anos, né, que vive uma população. Com o passar do tempo, nós vimos que esse número, ele teve um período aí que nós tínhamos, a média do brasileiro era de 72 anos. Hoje nós aumentamos para 74. Né? Então nós temos uma média aí que as pessoas elas vivem mais ou menos 74 anos. Claro que, né, são estudos que a cada ano eles mudam. A cada censo que o IBGE faz, eles mudam porque a população ela vive em constante transformação, né? Ela vive em constante mudança. Então essas taxas de fecundidade, de expectativa de vida, elas mudam a cada instante. Tá? Questão número 6. Eu pedi que vocês em uma cartolina ou, né, nós vemos que nós estamos aí nessa crise do coronavírus. Se não der em uma cartolina, pode ser numa folha aí A4. Tá? Você pode fazer numa folha A4, tá bom? Você irá criar um gráfico anotando a quantidade de homens e mulheres
da cidade, tá, em que você reside. E você vai pedir ajuda para o seu responsável. Então você vai pegar uma folha ou uma cartolina, ou juntar 4 folhas ali e anotar a quantidade de homens e mulheres. Tá? Fazer um gráfico ali da quantidade de homens e da quantidade de mulheres, né? E você vai fazer o que com esse gráfico? Você vai gravar um vídeo explicando o gráfico que você criou. Tá? Agora você é o autor. Então você vai gravar um vídeo, vai encaminhar pro meu e-mail. Lá nós temos você vai mandar pro meu e-mail, tá? E esse vídeo nós vamos assistir. Tá bom? Então você grava ali rapidinho, ó. Aqui na cidade que eu resido tem tantos mil homens e tantas mil mulheres, tá? De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Olha só, pessoal, todo o material está disponível no WPensar, todo o material está disponível no WPensar, tá bom? Então vocês acessem o WPensar, vejam o material que está para vocês utilizarem, tá bom? Exercícios, videoaulas, estão todos lá. Clica no link, acessa. O link que tem lá no WPensar, provavelmente ele vai te direcionar para a minha página no YouTube, tá? Para minha página no YouTube. Então, você vai até lá e vai, né, direcionar para lá, assiste a videoaula, assiste a correção, manda seu vídeo por lá, pelo e-mail, e nós vamos conseguindo manter aí esse contato desse momento online que nós estamos tendo. Tá? Lembrando que tanto vocês quanto nós, professores, estamos aprendendo, né? Então, não reparem se ficar algo errado aí no vídeo, não reparem se o áudio não estiver muito legal, mas nós estamos aprimorando cada dia mais, tá bom? Então, bons estudos e até mais.